Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafael e hoje nós estamos aqui no canal para poder falar de um outro arcano do tarô. E hoje nós vamos falar sobre a sacerdotisa, né? E como eu já falei no meu vídeo anterior, né? Eu gosto de olhar para os arcanos como se eles fossem pessoas, né? Eu gosto de olhar para eles levando em conta a essência deles, a característica do comportamento deles, e foi dessa maneira que eu achei mais fácil entender os arcanos e cada uma das cartas, né? E quem que é a sacerdotisa? A sacerdotisa, ela fala muito pra gente de intuição, de interiorização, de sensibilidade, de conexão espiritual, de olhar para o nosso interno, para dentro da gente. As respostas a gente encontra quando a gente medita, quando a gente vai para o nosso íntimo, né? É a busca do autoconhecimento, é a busca da sabedoria, né? Ela é muito intuitiva, extremamente conectada com o lado espiritual. Então ela pensa muito, ela observa muito antes de fazer as coisas, antes de tomar atitudes e iniciativas, né? Então, também guarda segredos, né? O que ela vê, ela guarda, ela não fala, né? Então você vê uma pessoa muito ponderada, muito reflexiva, né? Às vezes ela pode até pensar mais até do que fazer, né? Ela pondera muito antes de fazer, de tomar as suas atitudes. Essa é a sacerdotisa do tarô e assim ela tende a se comportar nas leituras, né? E ao longo das aulas que a gente coloca aqui, eu gosto de ver o lado positivo desse arcano, o lado negativo dele, porque todos os arcanos do tarô, eles têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, e isso também depende das cartas que estão ao redor dele, né? Então, a sacerdotisa, como ponto positivo dela, é a intuição muito aflorada, é a capacidade de ouvir, de escutar, né? Ela é atenciosa, né? Ela pensa muito para poder fazer, para poder tomar as suas ações, ela vai observar muito, né? Ela vai pensar muito, ponderar muito até tomar uma decisão, né? Ela consegue enxergar as coisas muito além daquilo que está sendo falado, né? E ela tem muita proteção espiritual, né? E ela guarda o segredo das pessoas, né? Então a sacerdotisa, no lado positivo dela, é essa capacidade, né? Essa parte mais contemplativa dela que ela tem, né? Ela tem uma certa tranquilidade, ela tem uma certa serenidade para poder observar as coisas antes de tomar decisão, antes de fazer as coisas, né? E esse seria o ponto positivo dela, e principalmente muita conexão espiritual, muita intuição e muita proteção, né? Agora, qual que seria o aspecto negativo da sacerdotisa? O aspecto negativo da sacerdotisa que ela tem é que a sacerdotisa, ela é mais passiva, né? Ela demora muito para fazer as coisas. Ela pode até mesmo deixar de fazer as coisas. Ela deixa de dizer aquilo que ela quer dizer, ela deixa de fazer aquilo que ela quer fazer. Entendeu? Ela pode demorar muito para poder ter uma ação e para poder fazer as coisas. E assim, muitas das vezes a sacerdotisa, por ela reprimir aquilo que ela sente, reprimir as vontades dela, ela fica deprimida, ela fica chateada, né? Porque a vontade, na verdade, era de pôr para fora aquilo que ela queria falar, aquilo que ela queria fazer. Ela queria colocar em ação, mas ela tem dificuldade, né? Então essa demora, essa passividade acaba não sendo bom para ela, né? Tem uma certa frieza, um certo distanciamento emocional. Isso não quer dizer que ela não sinta, não tenha sentimentos e não tenha emoções, só que ela não demonstra, né? Agora vamos olhar agora alguns exemplos de leitura da sacerdotisa. Eu gosto de colocar aqui na aula sempre uma leitura positiva e também uma pergunta que representa uma leitura negativa. Então vamos lá. Uma leitura positiva da Imperatriz, um exemplo. Alguém chega e pergunta numa consulta de tarô:
Devo investir nesse curso de espiritualidade que estou pensando em fazer? Olha as cartas que saem: sacerdotisa, eremita e o mundo. Será que você deve investir nesse curso de espiritualidade? Claro que sim, né? A sacerdotisa e o eremita são cartas que representam a espiritualidade claramente, né? Tanto a sacerdotisa quanto o eremita, né, são cartas parecidas, né? De você se voltar para o seu interior, de você se voltar para o autoconhecimento, tem até um certo isolamento, né? E ter uma contemplação interna, buscar as respostas internas, muita meditação, muita intuição, já são as cartas da espiritualidade em si. E o mundo é uma carta de prosperidade, é uma carta de sucesso, né? É uma carta muito positiva, é uma das melhores cartas que tem no tarô. Então, se você deve investir nesse curso de espiritualidade, claro que sim. Sacerdotisa e o eremita são cartas que falam de espiritualidade, né? Claramente de uma pessoa investindo na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento, entendeu? Vai fundo aí. Mas o mundo, que é um caminho muito aberto, é prosperidade, né? E agora, um exemplo de leitura negativa. Posso confiar nessa pessoa que está se aproximando de mim? E aí, com as cartas que saem aqui, sacerdotisa, diabo e o 7 de espadas, será que você deve confiar nessa pessoa que está se aproximando de você? O que você acha? Não, né? A sacerdotisa, a gente já viu que ela é mais passiva, que ela é mais devagar e ela observa muito. Então, já é um conselho da carta, né? Observa, tenha atenção, olhe bastante, tenha pouca ação agora, vai devagar, só fica observando. O diabo já é um alerta, né? O diabo é uma carta que ela já indica algum problema, já indica algum conflito, já indica algum interesse que não é muito puro, que não é muito positivo. Se é um relacionamento, pode indicar uma pessoa só interessada em sexo, em prazer. Se é uma amizade ou se é uma parceria, né? Aquela pessoa ali não está bem intencionada, alguma coisa errada tem, né? E o 7 de espadas é uma carta que pede pra gente também cautela, jogo de cintura, não se expor muito, né? Então você não pode confiar nessa pessoa que está chegando perto de você, não. Você tem que ter muita cautela com ela, não dá muita abertura, observa mais. Pelas cartas que tem aqui, de preferência, nem deixa chegar muito perto. Não é uma pessoa confiável, né? Então, aqui nessa leitura, né, a gente vê a sacerdotisa, então é aquilo que a gente falou, né? A carta ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. A sacerdotisa é uma carta que ela é mais positiva do que negativa. Só que, claro, dependendo das cartas que estão ao redor, vai ativar esse lado dela mais positivo ou mais negativo. Aqui a gente vê só cartas positivas, sacerdotisa e eremita, que são cartas de espiritualidade e um mundo muito positivo. Mas nessa segunda ordem você vê a sacerdotisa do lado de uma carta de conflito, que é o diabo, e uma carta que pede para você ter cautela, que é o 7 de espadas, né? Finalizando a leitura de hoje, né? Gosto sempre de fechar o vídeo com uma reflexão final, né? E como a gente viu, a sacerdotisa, ela é muito contemplativa, muito espiritualizada e voltada para o mundo interior dela, né? Uma vez, quando eu estava estudando sobre as cartas e eu fui ler sobre a sacerdotisa, eu achei muito interessante uma coisa que eu vi, né? Que quando o arcano do tarô numa leitura está muito presente, principalmente de uma leitura espiritual, a sacerdotisa ela é muito conectada com o lado espiritual e às vezes ela tem uma dinâmica de interação muito melhor com o outro lado, com o lado espiritual, do que necessariamente com o nosso mundo, com o nosso plano aqui, né? Então, a sacerdotisa, como conselho para você, observe, sabe? Busque as respostas dentro de você, se volte para a espiritualidade, se volte para a sua meditação, se volte para o seu lado interno. É ali que você vai encontrar as respostas, entendeu? Seja lá para aquilo que você for fazer na sua vida. E uma coisa também importante da sacerdotisa, sabe, é a discrição, sabe, não se expor muito, se guardar mais, observa mais, sabe, não tenha pressa para tomar decisão, observa mais, fala menos,
sabe? E as respostas para tudo que você vai fazer está dentro de você, sabe? Menos é mais, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da explicação sobre a sacerdotisa. Vou trazer mais vídeos aqui no canal sobre os arcanos do tarô. Então curta, deixe um comentário aqui embaixo, pode ser um comentário de dúvidas, um comentário de sugestões. Compartilhe esse vídeo, tá bem? E até a próxima.